Quero ler com vocês o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 45. Abra sua Bíblia em Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 24, a partir do versículo 45. O Espírito Santo está aqui nessa noite. Alguém atraiu a presença dele aqui nesta noite. Diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu senhor deixou encarregado dos demais servos, para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora para vir, e começar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com os bêbados? Virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Glórias a Deus. Nos dois últimos cultos, o Senhor tem tratado conosco aqui nesse mesmo capítulo, nessa mesma situação aqui, Mateus 24 e 25. Você está preparado? Sexta-feira passada e domingo o Senhor falou conosco sobre manter a chama acesa. E o Senhor já tinha me dado essa palavra no final do ano passado, e eu já estava guardando ela, e não senti que era o tempo ainda de ministrar essa palavra. Até compartilhei com o Nilson antes dos nossos irmãos irem para a África. Falei: Nilson, o Senhor me deu uma série de 3 palavras, como viver nos últimos dias. E eu estou até com medo, porque depois dessa série de palavras, ou Deus vai me levar, ou Deus vai levar alguém lá que vai ouvir, ou Ele vai voltar mesmo. Mas o Senhor tinha me dado uma série de palavras, como viver nos últimos dias. E no final de semana passado, o nosso pastor ministrou sobre a vinda de Cristo. E eu falei: agora é hora de ministrar essa palavra. E eu conversei com o pastor, e aqui estou eu para ministrar sobre esse tema, sobre esse assunto, que é: aprenda a administrar os seus relacionamentos. Jesus, ele é indagado por seus discípulos: mestre, quando os discípulos fazem uma pergunta em duas partes: quais serão os sinais do fim do mundo, do fim do tempo, e quando acontecerá todas essas coisas? E Jesus, ele ali acaba explanando para os seus discípulos, fala quais são os sinais, o que deveria acontecer, qual seria o tempo. Apesar de não falar quando vai ser o dia nem a hora, ele fala qual que é o tempo disso, como nós já aprendemos. E depois que Jesus falou sobre os sinais do fim dos tempos, quando seria o tempo, ele conta 3 parábolas para ensinar os discípulos e a todos nós como viver nesse último tempo, como viver nesses últimos dias, como viver quando ele estiver às portas para voltar. E ele falou sobre essa parábola, sobre esse servo que fala sobre administrar relacionamentos. Falou a parábola das 10 virgens, na qual nós aprendemos a administrar nosso relacionamento com o Senhor, e a dos talentos, que é ensinando a administrar os recursos que Ele nos dá. E hoje nós vamos ficar nessa parábola sobre esse servo, da qual foi confiado algo a ele. E o que o Espírito Santo quer nos ensinar nessa noite, hoje não é uma noite que você vai sair daqui pulando,
Talvez durante toda essa ministração, em nenhum momento você glorifique a Deus, em nenhum momento você sinta vontade de aplaudir. Talvez você saia daqui essa noite não muito feliz, muito alegre. Não é uma palavra triunfante, mas é uma palavra que vai colocar muita gente no céu hoje. O que o Espírito Santo colocava no meu coração, que no final desta palavra, muitos a partir de hoje estarão no céu. Que até hoje tinha algumas coisas que impediriam você de entrar, se Jesus voltasse hoje, ou se você viesse a morrer. Mas a partir de hoje você tem essa escolha, e eu creio que você irá escolher viver com Jesus. E é uma palavra de confronto, é uma palavra de alerta, é uma palavra assim que vai nos desafiar, mas vai nos fazer andar triunfante, talvez não aqui nessa terra, mas lá na glória, lá nas mansões celestiais, lá nas ruas de ouro. Você vai ter o passe livre para entrar lá, se você compreender esta palavra. E há um mês atrás, mais ou menos, 2 astronautas voltaram do espaço. Não sei se vocês viram isso. Em junho eles partiram para a Estação Espacial, Internacional Espacial. Era para durar, uma missão que era para durar 8 dias, durou 9 meses. Era para durar uma semana, durou 9 meses. Deu problema na cápsula, eles não conseguiram retornar. Ao invés de ficar 8 dias, ficaram 286 dias no espaço. E eu fiquei pensando, foi a Suni Williams e o Butch Wilmore, o nome dos 2 astronautas. Eu fiquei imaginando a doutora Suni contratando a empregada para ficar com o seu filho. Não, uma semaninha eu vou no espaço e volto. Vou deixar as roupas para 10 dias, né? Vai que dá alguma coisa. E de repente ficaram presos lá 9 meses. 9 meses, atrasou essa volta. Ficaram presos lá muito tempo. E eu não sei como que ficou a família deles, mas imagine quem ficou. Estava aguardando, daqui 10 dias meu marido está de volta, meu pai está de volta, meu avô está de volta, minha mãe, minha esposa. E simplesmente aconteceu algo que os impediu de voltar para a terra. Isso foi muito interessante, achei muito interessante, porque às vezes o nosso pastor, ele viaja, fica uma semana, 10 dias, 15 dias, 20 dias, vai para outros países da África, que não tem o mesmo sistema de governo que o nosso. Eu fiquei imaginando, já pensou se uma dessas viagens fecha tudo lá, fecha a fronteira, fecha tal, pastor 3 meses sem conseguir voltar para cá. Lá ele não. O que seria de nós? Como que nós iríamos reagir como igreja? Porque uma semana, 10 dias, 20 dias, não sei qual foi o máximo de tempo que o pastor ficou fora, 20, 25 dias, dá 2 semanas, 4 cultos. E a igreja do Senhor essa igreja é uma igreja fiel ao Senhor, viva, uma igreja que, com o pastor aqui ou não, vem, cultua, dá o melhor. Os voluntários servem com intensidade, de forma apaixonante, e o Senhor continua acrescentando almas aqui, todos os cultos. E eu fiquei imaginando, já pensou? Uma missão que era para durar 10 dias, dura 10 meses. O pastor não consegue voltar durante 10 meses. Será que nós conseguiríamos manter essa igreja nessa mesma alegria, nessa mesma intensidade, nessa mesma vibração, com essa mesma excelência, com esse mesmo cuidado durante esse tempo? Basicamente o que Jesus está falando nessa parábola é isso. O que Jesus está ensinando nessa parábola é que havia um Senhor que ele precisou viajar, e ele deixou alguém encarregado de cuidar dos servos, de cuidar das pessoas que viviam ali na sua casa. Ele não tinha outra responsabilidade. Ele não precisava se preocupar com as contas, com as finanças, com o campo, com a colheita, com a administração e organização da casa, com a limpeza. Ele não precisava se preocupar com nada disso. Ele só tinha uma responsabilidade: cuidar e alimentar das pessoas. Esse servo, ele só tinha essa função: cuidar de pessoas. Ele era um relacional daquela casa. Ele era uma pessoa que estava ali para cuidar dos bons relacionamentos. E essa parábola não é uma parábola que está falando sobre 2 servos. Ele está falando de um servo, do qual ele começa com um comportamento bom, ele começa honrando o seu senhor, ele começa cuidando das pessoas. Mas chega um momento que ele fala: oxe, era para o cara ter voltado já faz 5 dias e não voltou ainda.
E daí ele começa a se estressar com todo mundo, começa a bater, começa a humilhar, começa a comer e beber e descamba na vida. É sobre um servo que tinha um comportamento, e na medida que o tempo passa, ele fala: meu Senhor está demorando para voltar. Ele me deu uma função, mas já passou o tempo, já era para ele ter voltado. E aqui nós vemos uma problemática, um problema. Porque esse homem deveria ser um mordomo, ele deveria exercer uma função de mordomia. Mas em certo momento ele deixa de ser mordomo para se tornar dono. Ele não tem mais um comportamento de empregado, mas sim de dono. E como dono ele começa a fazer as coisas do jeito dele. Como dono ele começa a fazer as coisas do jeito que ele acha melhor. Isso é um problema. Agora, alguns acham que essa parábola está falando sobre líderes, pastores, pessoas que exercem uma função, um cargo de liderar, de pastorear. Mas eu acredito que não. Eu acredito que está falando sim sobre Jesus e sobre a sua igreja. Ele contou essa parábola para os seus discípulos e como consequência para nós. Porque a responsabilidade de ser fiel com as coisas de Deus não é só para o pastor. A responsabilidade de ser leal à ordem do Senhor não é só para o líder. São para todos os crentes. Aqui Jesus não falou que só os pastores deveriam ser fiéis, só os líderes deveriam ser leais, só quem lidera, quem está na frente de algo deveria fazer. Não, isso é para todos. E Jesus nos deu uma missão. Nós somos comissionados. Agora haverá uma prestação de contas, mais cedo ou mais tarde. Haverá uma prestação de contas. Todos nós teremos que prestar contas. A palavra diz que teremos que prestar contas de cada palavra que nós falamos. E de tudo mais, inclusive dos relacionamentos que nós mantemos. Porque o brasileiro é um povo caloroso, é um povo que gosta de se relacionar. Já faz um tempo que eu não pego ônibus, mas quando eu pegava ônibus eu achava muito interessante. A pessoa está na fila e tem uma fila enorme, e daí alguém fala: demorou hoje. Pronto, é a porta de entrada. Quando chega dentro do ônibus, um está falando da família do outro, está falando do outro, e quando desce já trocou até o telefone já. O brasileiro tem isso, é um povo caloroso, é um povo que gosta de se relacionar. Chega alguém no seu serviço lá, rapidamente você já começa a pegar amizade com ele, já fica ali junto, e de repente já são melhores amigos, já está marcando de sair junto, já vai um na casa do outro, já está convidando o outro para o aniversário do filho. O brasileiro é um povo que gosta de se relacionar, e nós como seres humanos fomos feitos para se relacionar. Nós nos relacionamos. Por exemplo, quando eu fui fazer minha especialização nos Estados Unidos, lá tinha 100 professores do mundo inteiro, de toda a parte do globo terrestre, tinha professores lá. Tinha pessoas da Ásia, pessoas da Europa, da África, da América Latina, da América do Norte. E eu me lembro quando foram me apresentar as tailandesas, né? A gente estava se apresentando lá, o pessoal do segundo ano pegou e falou: isso daqui são as tailandesas. E, né? Eu como bom brasileiro, né? Já cheguei, abracei, 3 beijinhos do lado. Não, Summerson, não. Na Tailândia, se você beija o rosto de uma mulher, você tem intenção de casar com ela. Eu não, mas sorry. No. Kiss, no. Porque nós somos um povo que gosta de se relacionar, que gosta de conversar, que gosta de se intrometer na conversa do outro. A gente está até ali quietinho, a gente está se segurando, e em algum momento a gente emite nossa opinião na fila do mercado, na fila do posto, na fila da UPA, quando está demorando, todo mundo metendo pau nos governantes, a gente começa a falar também. Porque nós gostamos de nos relacionar. Mas haverá um dia no qual nós iremos ter que prestar contas de todos os nossos relacionamentos, mais cedo ou mais tarde. Não é porque aparentemente o Senhor está tardando a voltar que não haverá uma prestação de conta. Esse é um erro, esse é um engano. E há uma recompensa.
para o servo fiel e prudente, e há um castigo para o servo mau. Agora a ênfase dessa parábola é a seguinte pergunta: quando o seu Senhor voltar, o que Ele te achará fazendo? Quando o seu Senhor voltar, o que Ele vai te achar fazendo? Como que Ele vai te encontrar? E hoje eu quero falar sobre 3 tópicos: uma missão, um comportamento e um resultado. Uma missão, um comportamento e um resultado. A missão todos nós já sabemos, ou talvez não. Talvez você esteja chegando agora, esteja chegando hoje, ou não chegou nessa parte ainda, não leu isso. Mas lá em Mateus 28, 19 e 20, Jesus disse: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa missão foi dada a quem? Aos pastores? Só aos líderes? A toda a igreja. Essa missão é minha, essa missão é sua, essa missão é nossa. O ir de fazer discípulos é uma missão nossa. Todos nós precisamos cumprir essa missão. Assim como o Senhor desta parábola, que foi fazer uma viagem, falou: tome conta das pessoas, que é o meu bem mais precioso. Jesus fez a mesma coisa. Jesus esteve aqui, e quando Ele ressuscitou, Ele falou: estou indo, mas eu vou voltar. Enquanto isso, tome conta das pessoas, cuide das pessoas, os alimente, seja no âmbito espiritual, emocional ou físico. Essa é uma tarefa nossa, uma missão que foi dada a todos nós. Todos nós temos essa missão, todos nós. E é por isso, embasado nesse versículo de Mateus, que eu não acredito que essa parábola é falada só para líderes e pastores. Não, todos nós estamos inclusos nessa parábola. E todos nós somos cooperadores de Cristo. Nós precisamos entender que a nossa função dentro do corpo do Senhor, dentro da igreja, dentro desse organismo vivo que é a igreja de Cristo, todos nós somos cooperadores. Paulo, em um determinado momento, ele ensinando e exortando a igreja de Coríntios, lá em 1 Coríntios 3, ele acaba falando sobre um assunto que estava em alta dentro daquela igreja, que era um falando: eu sou de Paulo, o outro falando: eu sou de Apolo. E Paulo fala: quem é Apolo? Quem é Paulo? É só mais um servo pelo qual o evangelho chegou até vocês. Porque um planta e o outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Se você não convidasse alguém para estar aqui hoje, se alguém não chegasse para abrir a igreja, se alguém não acendesse as luzes, como eu estaria ministrando aqui? Não teria ninguém para ministrar. Então todos nós somos cooperadores, cooperadores de Deus. Nós cooperamos com o Senhor dentro dessa obra. Essa missão é nossa. Essa missão foi dada a você. E como que você tem exercido essa missão? Como você tem exercido essa missão de cuidar, de se relacionar, de alimentar, de orar, de pregar, de convidar? Como você tem exercido essa missão? Como estão os seus relacionamentos? Como está o seu relacionamento na sua casa, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, com os seus pais, na sua empresa, no seu emprego, onde você trabalha, com as pessoas, com os seus vizinhos? Como está o seu relacionamento com as pessoas dentro da igreja, dentro da equipe que você serve? Como estão os seus relacionamentos? Você tem sido alguém que tem cuidado? Você tem sido alguém que tem zelado, que tem alimentado? Ou você tem sido alguém que tem se sentido dono e não mordomo, e tem falado: esse Senhor não vai voltar mais não, Ele vai demorar para voltar, não vai ser na minha era, não vai ser na minha época, e tem feito da forma que você quer?
Hoje é um dia de nós pararmos e analisarmos como estão os nossos relacionamentos com as pessoas. Domingo o Senhor tratou sobre o nosso relacionamento com Ele, para manter a chama acesa. Mas hoje o que o Espírito Santo falava é: como está o seu relacionamento com as pessoas? Porque isso vai determinar se você vai estar no céu ou não. Agora, a nossa missão não tem um fim em si mesma. A minha missão, ela não tem um fim em mim mesmo. Só o que eu faço, pronto, acabou. Ela depende da missão do Wesley, depende da do Davidson, depende da Fati, depende, nós dependemos um do outro. A minha missão, não posso chegar aqui e falar, eu vou fazer minha missão e acabou, é isso. Nós somos cooperadores, aquilo que eu faço complementa o que você faz, que complementa o ministério dele, que complementa, nós somos partes de um mesmo corpo e precisamos estar cooperando. E é isso que nós precisamos entender, que aquilo que nós fazemos interfere no servir do outro e no crescimento da igreja de Cristo, ou principalmente se a igreja continua saudável ou não. Porque se nós temos uma célula que não está funcionando bem, uma célula ruim, uma célula cancerígena, pode matar todo um corpo a curto ou longo prazo. Por isso que todos nós precisamos estar saudáveis e pensar, somos partes do mesmo corpo, e o que eu faço não acaba em mim mesmo. Agora essa missão revela dois tipos de pessoas. Alguns que têm o comportamento fiel e prudente, outro que tem o comportamento mau. E para cada um dos comportamentos, como nós vamos ver no final, existe um resultado. Agora, quais são as características do servo bom? Tem a capacidade de receber uma instrução e ir com ela até o final. Tem a capacidade de obedecer em toda e em qualquer situação. O servo bom, ele sabe que está servindo ao seu Senhor e que tudo que está ali para ele é do seu Senhor. O encarregado de algo, ele tem autoridade, mas ele tem responsabilidade. A responsabilidade é maior do que a autoridade da qual ele carrega. Dentro de uma empresa, alguém que é encarregado por algo, um supervisor, ele tem autoridade sobre aquilo, mas a responsabilidade é muito maior do que a autoridade dele, porque se algo der errado, é ele que vai responder. Nós, como os encarregados do Senhor, para cuidar de vidas, de almas, para se relacionar e apresentar Cristo a toda a criação, todas as criaturas, a toda a humanidade, nós temos autoridade sim, mas mais do que isso, nós temos uma responsabilidade a cumprir. E quais são as características do servo mau? Despreocupado, desobediente, só pensa em si mesmo, nos seus prazeres, acha que tudo que faz vai ficar em vão, interpreta mal a volta do seu Senhor. Agora eu quero falar sobre o comportamento. O comportamento. Falamos sobre a missão que nos foi dada. Agora sobre o comportamento. De obedecer o que o Senhor falou. Como tem sido, pais, dentro da sua casa, o seu relacionamento com os seus filhos? Como tem sido, mãe, na sua casa, o relacionamento com os seus filhos? Marido, como vocês têm tratado suas esposas? Mulheres, como vocês têm tratado os seus maridos? Filhos, como têm tratado os seus pais? Como você tem se relacionado no seu emprego, com as pessoas que você trabalha? Como tem sido o seu relacionamento com os seus vizinhos? Como você tem administrado esses relacionamentos? Será que você tem obedecido ao Senhor? Será que você tem levado o Evangelho de Cristo, mesmo sem falar nada, através do seu testemunho, através da sua postura, através da sua conduta, através do seu caráter cristão? Você tem evidenciado Cristo naquilo que você faz, em todos os lugares, ao ponto de você não precisar falar da Bíblia? Será que esse tem sido o seu comportamento onde você está? Porque é isso que se espera.
É isso que se espera de cada um de nós, que possamos administrar os nossos relacionamentos de forma saudável. Porque às vezes as pessoas não vão com a nossa cara, é ou não é? Esses dias uma irmã me procurou e falou assim: uma pessoa no meu serviço entrou lá e a primeira coisa que ela falou: o meu santo não bateu com você. Tá tudo bem, então seu santo é outro, mas não tem problema. Não tem problema. Às vezes as pessoas não vão com a nossa cara, mas isso não nos dá o direito de espancá-las, de humilhá-las. Não, nós temos que amar os nossos inimigos, orar por eles, apresentá-los ao Senhor em oração e ser um exemplo vivo lá. Agora, fazer a sua vontade, será que é isso que Cristo espera? Que nós venhamos fazer do nosso jeito, fazer da maneira que nos der na telha, agir da maneira que a gente acha que tem que agir, responder como a gente acredita que tem que ser, como a gente acredita que a pessoa merece? A pessoa merecia esse meu comportamento, a pessoa merecia essa minha resposta, a pessoa merecia o meu... Não! Será que é fazer as coisas da nossa forma? Porque os dois comportamentos que Jesus apresenta, o primeiro, o servo fez tudo que o Senhor pediu. Agora o segundo, além de espancar os servos, diz que ele estava bebendo e comendo com os bêbados. Isso significa que estava fazendo a sua própria vontade, o seu querer, estava seguindo os seus próprios desejos e não a vontade do seu Senhor. Nosso comportamento vai dizer muito sobre nós, não para o seu vizinho, mas para Jesus. É por isso que nós temos que pensar nos nossos comportamentos. Agora, quantos pais que têm ferido seus filhos nas suas palavras e nas suas condutas? Você já pediu perdão, pai? Ou ele é muito criança, ou ele é muito novo, ou ele esquece, ou você é muito orgulhoso, ou você acha que não precisa sentar com uma criança de 6 anos e pedir perdão para ela, por aquele dia que você deu uma resposta mais alto, que você falou um pouquinho mais alto porque você estava estressado. Ô mãe, só porque as coisas não estão bem no seu casamento, você acabou projetando no seu filho aquela resposta, aquele comportamento mal. Quando você vai pedir perdão? Filhos que falam um monte para os pais, já feriram seus pais. Mas minha mãe perdoa, coração de mãe. Já pediu perdão para ele? Já pediu perdão para ela? Em 2022 eu iniciei um tempo de jejum do qual eu nunca tinha feito na minha vida antes. Eu vou compartilhar aqui não para me engrandecer, mas como testemunho. E durante 3 meses eu estive... durante 5 meses eu estive jejuando 3 vezes por semana. E durante esse período de jejum foi o tempo que eu mais fiquei estressado. Eu jejuava 3 vezes na semana, estava comendo Bíblia, estava buscando os dons espirituais, estava orando, estava estudando sobre muitos assuntos e eu estava muito estressado. E eu chegava em casa com o bico desse tamanho, já é grande, normal, feliz. Bravo então com o bico desse tamanho. Chegava em casa, parecia ali, projetava na Kezinha, na Dudinha, um monte de coisa que eu nem sabia. Eu estressado. E um dia a Kezinha falou: pô, parece que você não está feliz de voltar para casa. Parece que você volta para casa com raiva. O que está acontecendo? E eu falei para ela: eu também não sei o que está acontecendo. Não sei o que está acontecendo. Eu fui: Senhor, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou com esse comportamento? Projetava no cachorro, projetava em várias situações. Às vezes ficava irado e minha família via comportamentos meus que me envergonhava depois. E eu falei: Senhor, mas estou buscando a tua face para melhorar. E o Senhor falou: eu estou esquentando você no fogo e estou te purificando, mas antes precisa subir as impurezas. Eu estou mostrando todas as falhas de caráter que você precisa corrigir agora. Eu estou mostrando onde estão os erros. Cabe você vir agora com uma peneirinha e tirar toda a impureza para que fique apenas o ouro puro.
E eu sentei com a minha família depois disso, e eu pedi perdão para a Kezinha, pedi perdão para a Dudinha. Falei, me perdoa por esse comportamento dos últimos meses. Eu não deveria ter feito o que eu fiz, ter falado como que eu falei. Eu deveria ter chegado em casa alegre, feliz. Não fiz de propósito, eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Era algo que era minha carne que estava lutando mesmo nesse período de jejum. Eu pedi perdão para minha família. Hoje vivemos bem, hoje eu chego em casa com alegria, e minha casa é uma bênção. Mas eu precisei sentar e pedir perdão e falar, vocês me perdoam? Então orem por mim. A Dudinha orou por mim, a Kezinha orou por mim. E às vezes o que a gente precisa fazer é isso. Ser cristão não é nunca errar, mas é ter a capacidade e a humildade de voltar a se arrepender e pedir perdão. O que está faltando muito para a sua casa melhorar, para que você possa viver coisas do Senhor, é chegar em casa hoje, reunir a família e falar, me perdoa pelo meu comportamento nos últimos meses. Filhos, me perdoa por tudo que eu tenho falado nessa casa. Me perdoa pela forma que eu falei, que eu tratei. Tudo que eu falei, me perdoa, esposa. Esposo, me perdoa pelas coisas que eu escrevi. Está chegando um tempo de a gente administrar os nossos relacionamentos e zerar. Hoje vai ser um dia para não sair daqui feliz, mas para chegar em casa, a primeira coisa é sentar todo mundo na sala e ter a coragem. Você não teve coragem de humilhar sua esposa? Tenha coragem de falar, me perdoa, na frente dos filhos. É na frente dos filhos que você humilhou sua esposa? Pede perdão na frente dos filhos. Senta todo mundo, abaixa a cabeça e fala, me perdoem, eu fui errado, eu não deveria ter falado o que eu falei, eu não deveria ter agido como eu agi, mas eu estou arrependido, porque isso pode tirar você do céu. Isso pode tirar você do céu. Isso pode fazer você não entrar no céu. Imagine, você renunciou com o pecado, você renunciou com as drogas, você abandonou tudo que era errado, você lê a Bíblia, você jejua, você serve, você está fazendo muita coisa boa, mas por causa que não pediu perdão por uma palavra que falou para o seu filho, você vai para o inferno. É muito sério isso, por isso que eu falei que hoje é um dia que muitas pessoas vão sair daqui indo para o céu, porque vão entender isso hoje. Nós precisamos entender isso hoje. É no emprego, vai chegar lá segunda-feira e vai pedir perdão. É para o pai. Algumas pessoas estão longe. Eu te aconselho a, quando você sair daqui, no carro, a primeira coisa, abrir o celular, o WhatsApp e mandar um áudio. Fulano, me perdoa pelo que eu falei para você. Me perdoa pelo meu comportamento que eu fiz há 2 anos atrás, há 5, há 15, há 10 anos atrás. Nós nunca falamos sobre isso, mas eu agi errado. Eu fiz isso contra você e eu estou arrependido. E eu preciso que você me perdoe. Se a outra pessoa não perdoar, é problema dela. A gente vai chegar nesse ponto, mas da sua parte espera-se que você tenha humildade e coragem de fazer isso. Isso não é para muitos, é para poucos. E é por isso que poucos irão entrar no reino dos céus. Não muitos, muitos vão ficar, muitos irão para o inferno, porque não tem coragem e humildade de falar, eu errei, me perdoa. Existem lugares que o filho xinga a irmã, e daí o pai vai corrigir, e daí o filho fala, você xinga minha mãe? Você fala mal do meu pai quando ele não está? Por que eu não posso falar mal da minha irmã? E você acha que você vai herdar os céus com esse comportamento? Não vai, irmãos. Eu preciso falar a verdade. Eu não escrevi os mandamentos, eu sou um ministro de Deus para ensiná-los a vocês. E aqui nessa noite, como ministro do Senhor, como um servo do Senhor, eu preciso falar a verdade. Se você acha justo ou não, isso não é comigo, fala com Deus. Eu só estou aqui para falar a verdade que está na Bíblia. Precisamos corrigir os nossos relacionamentos. Primos, irmãos que não se fala há muito tempo, mas foi ele que pecou contra mim, foi ele que fez contra mim. Não importa, você quer herdar os céus? Você precisa fazer algo. Você precisa fazer algo. Aprenda a administrar os seus relacionamentos, porque ele vai te levar para o céu ou para o inferno. Líderes que feriram seus liderados, liderados que feriram seus líderes, conservos, pessoas que servem juntos que se feriram.
Você saiu de uma outra igreja e veio para cá, mas deixou pendências lá. Não zerou não, irmão. Não zerou não, não é assim que funciona não. Você entrou numa igreja nova, uma folha em branco aqui do livro do irmão lá, ó, uma folha em branco no livro da vida, que ele mudou de igreja. Tudo novo agora. Não, irmãos. Tem pendência lá atrás? Volta lá atrás para se corrigir. Saiu debaixo de vergonha, saiu debaixo de situações ruins. Tenha humildade. Tenha humildade. Volta lá. Volta lá. Pessoas que se divorciaram e foi uma guerra na época do divórcio, não se falam. Eu vejo um Senhor que quer muito todos vocês com eles na glória. Eu vejo um Deus que quer muito todos vocês ao lado deles. Está tudo preparado lá já. As mansões estão preparadas, o banquete está preparado, está tudo preparado. O Senhor está esperando só mais um pouquinho para você resolver algumas pendências, porque se Ele voltasse agora, misericórdia de nós. Mas a partir de hoje, nada mais vai te impedir de entrar nos céus. A partir de hoje você vai resolver suas pendências, e o seu comportamento com a sua família vai ser outro. Eu lanço uma palavra sobre a sua vida. Pais nunca mais irão humilhar os seus filhos. Maridos nunca mais irão levantar a voz para suas esposas. Mulheres só irão falar bem dos seus maridos. Filhos irão abençoar os seus pais. Não irão ser rebeldes, irão abaixar a cabeça quando o pai falar. A partir de hoje os seus relacionamentos serão saudáveis. Você vai aprender a administrar todos os seus relacionamentos. Não importa onde você vai entrar e vai sair, e ninguém vai ter nada para falar de você, porque você vai ser um cristão verdadeiro. Aleluia. Agora, a recompensa. A missão nos foi dada. O comportamento cabe a você. O comportamento bom é obedecer tudo que o Senhor fala. O comportamento ruim, agora há uma consequência para o servo bom, para o servo fiel, para o servo prudente. Não é aposentadoria, não é descanso. A palavra diz que o Senhor o colocaria sobre todos os seus bens. É mais responsabilidade. Para o servo bom e prudente, aquele que serve, aquele que faz a vontade do seu Senhor, para esse o Senhor tem coisas novas para a sua vida. Tem mais responsabilidades. Reinar sobre todas as coisas do seu Senhor. Sabe o que significa? Reinar no reino vindouro do Senhor. Quando o reino do Senhor for manifesto na sua plenitude, com a vinda de Cristo, você estará reinando com Ele naquele lugar. É isso que o Senhor tem. Sabe por que muitos têm chegado depois de você e têm assumido responsabilidade e você tem ficado para trás? Por conta disso, você não está administrando bem os relacionamentos. Aquele que não administra bem os relacionamentos, o Senhor não confia coisas maiores. O Senhor não vai confiar mais vidas. O Senhor não vai confiar mais responsabilidades para aquele que não tem bons relacionamentos. É por isso que parece que nada funciona, nada acontece. Fulano chegou faz 2 meses, já está fazendo, Deus já está honrando, já está tendo responsabilidade, já está acontecendo na vida dele. Eu continuo aqui, mas por que será? Por conta dos relacionamentos. Você consegue entender agora porque algumas coisas estão paradas? Porque a recompensa é para quem tem relacionamentos saudáveis. A recompensa é para quem ouve uma instrução só do Senhor e é capaz de viver anos, décadas, sendo fiel naquilo. Meu Senhor não voltou faz 1 ano, eu continuo fazendo. Faz 10 anos, faz 15 anos. O Senhor não fala comigo há 20 anos, mas a última vez que Ele falou, Ele mandou ser fiel. Eu vou continuar sendo fiel, eu vou continuar fazendo e obedecendo. Qual foi a última instrução do Senhor? Há 30 anos Ele mandou fazer isso. Eu continuo fazendo, ainda que demore, ainda que pareça que Ele está tardando, Ele não está tardando. Eu continuo fiel. E Ele coloca mais sobre a sua vida.
O Senhor quer levantar pessoas aqui a partir dessa noite. Existem lugares, esferas, muitos lugares na sociedade que está precisando de pessoas para serem referências. Você está pedindo por um emprego novo e o Senhor tem uma vaga num lugar muito bom, mas você precisa ter bons relacionamentos. Você precisa ser um servo bom e prudente, porque quando a gente colocar você lá, você irá mostrar a glória do Senhor, irá resplandecer a glória de Cristo, se você for um servo bom e fiel. Existem lugares de honra lá fora. Existem lugares, pessoal da saúde, existem lugares da saúde de honra, precisando de servos do Senhor. Pessoal da educação, pessoal da segurança, todas as esferas, todas as áreas, está precisando de alguém. O que o Senhor mais quer é colocar um filho dele lá, mas alguém que entendeu a missão, alguém que é prudente e fiel, aquele que tem a capacidade de continuar obedecendo, mesmo quando tudo parece contrário, aquele que mesmo quando erra, tem a humildade e a coragem de pedir perdão. Aleluias! Como viver nos últimos dias, aprendendo a administrar os seus relacionamentos. O castigo apropriado para aqueles que são servo mau, que não consegue administrar os seus relacionamentos, que espanca e bate nos conservos, não literalmente, apesar que alguns também ainda mete a mão em alguns, né? O castigo apropriado. Versículo 51 diz: irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Que terrível pensamento é: até hoje ele não me julgou, ele não irá me julgar mais. Até hoje ele não fez, ele não vai fazer mais. Tem pessoas que já estão há um tempo aí, há um tempo que você está judiando da sua família, e parece que o Senhor não está fazendo nada. O Senhor não julgou até agora, parece que nada está acontecendo, e você continua isso daí. O julgamento ele vai vir, uma hora mais cedo ou mais tarde, o castigo vem, o julgamento vem. Para alguns o Senhor está falando: eu sou o Deus da misericórdia, mas para de contar com a minha misericórdia, porque ela está acabando onde chega a minha justiça, e a minha justiça está chegando para os meus pequeninos. O Senhor está falando com pessoas aqui: cuidado com os meus pequeninos, porque quando eu me levantar a favor deles, e pequeninos não é só criança não, pequeninos não é só bebê não, é aquele mais frágil. Deus sempre fica do lado mais frágil. Entre José e os seus irmãos, Deus preferiu José. Entre Davi e Saul, Deus preferiu Davi. O Senhor sempre prefere aqueles mais frágeis. Cuidado em quem você está batendo, cuidado em quem você está agredindo, cuidado de quem você está falando, cuidado. Cuidado, que o castigo é severo. O castigo é severo. Agora, a pergunta é: vale a pena? Vale a pena uma eternidade de condenação por administrar mal o relacionamento com as outras pessoas? E aqui eu quero ir para a conclusão. A lição maior dessa parábola é: sejam e permaneçam ativamente leais ao Senhor, desempenhando prudentemente e alegremente tudo aquilo que Ele confiou a você. Agora o Senhor colocava no meu coração que existem pessoas aqui nesta noite que você foi ferida. Você foi ferido. E é muito engraçado porque 98% dos abusadores, eles são abusadores porque abusaram deles. E muitos daqueles que ferem as pessoas é porque foram feridos, e acaba projetando isso nas outras pessoas. E talvez o fato de você ter sido ferido, você está projetando esse comportamento em outras pessoas que não tem nada a ver, porque foi assim que fizeram com você, foi assim que você aprendeu. Mas o Senhor falava: eu quero curar pessoas nessa noite.
Você teve lideranças abusivas em outras igrejas. O Espírito Santo colocava isso no meu coração. Daqui a pouco nós vamos orar, e o Senhor quer curar pessoas que foram abusadas espiritualmente. Lideranças abusivas em outras igrejas, pessoas que foram abusivas em suas lideranças, e isso traumatizou você, feriu você. Você não consegue entrar um novo tempo da sua vida, você não consegue acessar bênçãos do Senhor, porque você ainda está ferido. O Senhor quer curar você disso hoje, mas para isso você precisa liberar perdão. Mas me feriram, fizeram algo contra mim, eu sou uma vítima. Eu não faço os mandamentos, eu só ensino. O Senhor disse que nós devemos perdoar, independente se somos inocentes ou não. O perdão tem que partir de você. Isso eu não posso fazer, isso Jesus não pode fazer. O Espírito Santo pode te ajudar a te mostrar, mas a decisão é sua, e é hoje. O Senhor não quer que você saia mais para uma vida de tristeza. A tristeza tem te abatido porque você precisa liberar perdão. Tem pessoas que foram feridas por pessoas que já morreram. Você foi ferido por pessoas que não estão mais aqui. Você precisa liberar perdão. John Bevere, no seu livro A Isca de Satanás, ele conta o testemunho de um pastor. Na verdade, esse homem não era pastor, e ele estava no leito de morte. E ali, todos os familiares pregaram o evangelho, fizeram o apelo. Ele falou: não, eu não quero aceitar Jesus, eu vou morrer assim mesmo. Fui uma vida inteira, não fui crente, por que eu vou aceitar Jesus agora? E ele morreu. E ele teve uma experiência de encontrar Jesus pós a morte. E ele se arrependeu. E ele falou: Senhor, me dê uma oportunidade de voltar. Me dê uma oportunidade de voltar, e eu vou falar para todo mundo que o Senhor é real. Eu vou contar esse meu testemunho para todo mundo. Me dê essa oportunidade de voltar. E Jesus falou assim: eu vou te dar uma oportunidade de voltar, mas eu quero te mostrar algo no inferno. Levou ele no inferno e mostrou que lá no inferno estava a sogra dele. Ele comemorou. Não, estou brincando, irmãos. Uma motivação a mais para ele, não. Mostrou que lá estava a sogra dele. E ele falou: Senhor, se minha sogra está no inferno, então não me mande de volta, porque é a mulher mais crente que eu conheci, é a cristã mais verdadeira que eu já tive exemplo na vida. E se ela não conseguiu entrar no céu, não me mande de volta, que eu não vou conseguir. Ela orava, ela estava na igreja, ela servia, ela tinha um bom testemunho. E Jesus falava para aquele homem: sim, ela era tudo isso, porém ela não perdoou o seu marido. E o seu marido está no céu e ela está no inferno. O seu marido fez algo contra ela e pediu perdão e se arrependeu. Ele foi para o céu e ela não liberou perdão e foi para o inferno. Se você não liberar perdão, irmãos, se você não perdoar, Jesus não te perdoa. Ele que diz na oração do Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos. Como você quer perdoar, ser perdoado, se você não perdoa? É injusto. É injusto o Senhor te perdoar se você não quer perdoar ninguém. É um tempo de liberar perdão. Não importa, pessoas, eu sei que tem pessoas aqui, o Espírito Santo colocava no meu coração, que você foi abusada na infância. O seu filho foi abusado, a sua filha foi abusada, a sua neta foi abusado, e você sabe quem foi. Tem que liberar perdão. Desculpa, eu não invento os mandamentos, Jesus que disse, eu só estou ensinando, porque eu quero muito encontrar todos vocês lá na eternidade. Nós estamos caminhando rumo à glória, nós temos servido ao Senhor, nós temos abrido mão de todo pecado, nós temos renunciado tantas coisas, e numa sexta-feira cansado, nós estamos aqui porque amamos ao Senhor. Mas ainda te falta uma coisa. Pessoas perguntaram: Senhor, depois dessa semana de ministração, o que me falta para entrar no reino dos céus? É o perdão, é perdoar uma pessoa. Não vale a pena uma eternidade no inferno, longe do Senhor, por não liberar perdão para uma pessoa. Talvez a pessoa que você tenha que liberar já morreu, ela não vai poder mais ouvir o seu perdão, mas você vai orar: Senhor, eu fiz algo contra fulano e ela já morreu, eu não tenho a capacidade de ir até ela e pedir perdão, mas eu peço perdão para o Senhor. E eu quero orar, eu quero te convidar a ficar em pé.